A gente sabe que servir ao próximo, ajudar as necessidades, ser bom, agir de uma forma amigável, né? Ser educado, são coisas que a gente deve fazer sempre. Contudo, a gente também tem que entender que dizer não, em algumas oportunidades, não faz de ninguém uma pessoa ruim. É preciso saber dosar os fatores e aprender a dizer não, pois você também tem as suas obrigações, necessidades, desejos. Você está se identificando com o tema? Para você, assim, parece difícil a tarefa de não dizer sim para tudo? Calma, a gente vai conversar com a psicóloga Letícia de Oliveira, que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre essas questões. Lelê, seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Bem-vinda, Letícia. A gente está de papo sério, eu e Léo sentadíssimos aqui já. A gente vai aprender hoje. Algumas dicas, né? Algumas dicas. Por favor. Eu acho que é bem isso, né? Talvez seja aquela necessidade de ser aceito, necessidade das pessoas gostarem de você. Com certeza. Né? Porque a gente tenta, eu acho que, e faz muito parte, talvez, de pessoas que são mais comunicativas, que são alegres, extrovertidas. Parece que quando você diz um não, você tá tirando aquela imagem sua. Exatamente. Tipo, não, ela não é nada disso não, porque ela falou não pra mim, ou ele falou não pra mim. Exatamente. É difícil, E tem a ver com empatia. Então, né? quanto mais a gente se coloca no lugar da outra pessoa, é como se a gente estivesse dizendo não pra gente mesmo. Então, assim, nossa, coitada daquela pessoa. A gente sente mais que a pessoa que às vezes levou um não. Uhum. E tem a ver com a forma como foi criado. A gente vive numa sociedade, aqui, né, no Brasil, que estimula muito a opinião alheia. Então, assim, vamos dar um exemplo de criança. Para de chorar, aquela mulher tá te achando feio. Joga pra Joga! Faz sentido, Olha, verdade, olha no verdade. shopping a birra, o guarda tá vindo, ó, ele vai te... Então não tem a ver com a gente. Eu não paro porque tá ruim chorar, eu paro porque o guarda vai me levar, ou porque aquela moça tá me achando feia. Mamãe não vai mais gostar de você se você não comer. Então, não, eu preciso, né? Pra ter a aprovação da minha mãe, eu preciso comer. E até para ser bom, né? Por exemplo, se você for bonzinho na escola, você ganha tal coisa. Alguma coisa. Então, a gente começa a relacionar que a gente é aceito quando a gente diz sim. Quando a gente faz o que o outro cria expectativa. E aí, quando a gente diz não, é aquele mal-estar, aquela coisa... Nossa, assim... Não, o mundo acaba. Pra mim, acaba. Não, será que não era sei. melhor dizer sim e resolver? Então, uma dica que eu sempre falo é... Se você começa a racionalizar, confabular várias justificativas mentais, assim, não, mas também não custa, né? Pensou não custa, já custou. Já foi. custou, né? Se você tá se explicando alguma coisa, é porque já azedou, já não é pra falar assim. Então você acha que é uma coisa cultural, mais cultural? Cultural. Porque, assim, eu entendi perfeitamente o que você falou e foi perfeito. Porque eu tenho amigos que não são brasileiros, eles falam não. É muito simples. simples, Vamos sair? né? Não. E assim, quando Não tô o afim. brasileiro vai, né, morar em outro país, eles até, né, vai morar na França, eles até se assustam. Porque assim, eu queria te convidar. Não. E você fica até Você desconcertado. não sabe, porque a gente também não sabe receber não. A gente não sabe receber, não. E começa a ser uma coisa tão normal, eu não posso ir, né? Olha, vou te chamar pro meu aniversário. Você vai falar, Letícia, você sabe que você não pode ir, né? Mas você vai ficar ali. Não, mas coitada, ela me chamou. Eu vai ser deselegante. Eu vou fazer Depois eu mando uma mensagem, né? A gente fica ali e o gasto de energia é enorme. Muito, tem que inventar suga um a monte de gente. coisa. Enorme. Você tem que ser um roteirista, às vezes. Inventar uma história, né, Abi? Não dá, porque sabe por quê? Eu tenho que passar num lugar. Aí a pessoa fala assim, eu passo com você. Você fala Exato. assim, não, mas veja bem, não é por isso, não é só isso. E aquelas pessoas que ficam insistindo e ela vai arrumando a solução, você fica... na hora que você você não vê, tem você... pra mim, não, né? E você não sabe... Não é nem só isso. Essas pessoas sabem que a gente tá com dificuldade de dizer não. Isso que eu ia falar pra você, porque eu acho que o que acaba acontecendo, e é o que eu fico muito triste, né? Porque a gente tem essa coisa de querer ser muito legal, de querer agradar. Quando você omite, quando você de repente fala uma opinião ou fala um não, parece que além da pessoa não entender, aquilo doeu em você e você começa a se ver numa relação em que é como se fosse um abuso e um abusador. Exatamente. Porque a pessoa sabe que você é difícil, quase nunca, raramente, acho que nunca, vai Sim. dizer não. Então ela vai pedir sempre Ela pra te você. testa. E assim, é como se inconscientemente as pessoas mais abusadoras, elas sentem aonde ela vai abusar. Né? Pra quem que eu vou pedir? Como que eu vou abordar?
que tipo de atitude eu vou ter? Eu vou fazer cara de coitado? Eu vou falar que eu tô passando, olha, eu queria muito, né? Eu vou pegar um momento frágil da outra pessoa. Então, a gente é constantemente testado. Então, assim, é horrível dizer não, porque naquele momento é isso, assim, ó, acabou, a pessoa não gosta mais de mim. E, né, até uma outra dica que eu dou, não justifique muito. Quanto mais justificativa, inconscientemente para a pessoa que está recebendo não, mais ela acha que está certa. Então, se a gente fica, não, é que sabe o que é? É que eu não quis emprestar porque é novo, é porque minha mãe que me... Quanto mais explicação, mais parece que você está de fato errado. E o que a Abi falou faz todo sentido também, porque assim, é o tal do abusador, né? Aí você fala assim, não. Aí a pessoa fala assim, a próxima vai falar assim, não vou chamar mais o Léo, não, ele nunca vai. Ele nunca vai. E você sempre está à disposição. Você sempre vai. É exatamente isso. Aí você se sente muito mal, fala assim, poxa, eu tenho que falar assim. A pessoa rotula por aquilo e ela desconsidera todos os outros sims. Então, né, quem tem dificuldade, a maior parte das pessoas se importa sim com a aprovação. Tem aqueles que dizem, não me importo, e são do contra para chamar atenção porque se importam com a aprovação. Mas é muito cultural. Às vezes eu tô com a minha filha e eu falo, filha, que ela... Não posso falar, eu já ia dar um exemplo que a mulher tá olhando para ela porque ela tá chorando. E como a gente foi ensinado dessa forma e como a gente acaba repetindo, né? E mostrando que, assim, é importante porque o outro vai te achar bonita. É importante porque o outro vai te achar legal. Não, é importante porque é ruim chorar. Sim. Porque não vai resolver o seu problema chorar. Então, a consequência do não e do sim tá na sua vida. Não no agradar a outra pessoa. E é interessante quando a gente fala bastante do não, né? Porque quando você dá o seu primeiro não, entendendo você, né? Pensando em você e não no outro, ele é libertador, né? De uma certa forma, nossa, consegui e tá tudo bem, tá tudo normal, essa pessoa entendeu. E geralmente, pessoas que dizem muito não, e aí eu acho que é uma coisa de observação, talvez a razão agindo e não a emoção, mas que eu observo, são pessoas que são mais respeitadas com certeza do que a pessoa que diz sim. Então, com assim, às vezes você certeza. quer tanto agradar, você quer tanto ser legal, mas você não recebe nada em troca, nem o respeito do outro, porque o que fala não recebe mais respeito. Ele é respeitado e ele fala o não porque ele tá olhando para a necessidade dele. Ele é menos sensível ao outro, à reação do outro. Então, a gente fica ali observando a reação do... Nossa, ela fez uma cara de triste. Nossa, agora. Agora ela foi falar para outra pessoa. Então, assim, você fica ali mapeando consequências do seu não. A pessoa que fala não, que é mais racional, ela nem lembra, passa página para frente. Acaba sendo assim, banalizado, na verdade. Banalizado. Né? A Abi sempre fala assim... Na questão profissional, o que o que mais me incomoda, o que eu mais não consigo falar não, é na questão profissional. Então, eu já peguei trabalhos inúmeros que eu não queria ter pego. Não ia dar conta. Não ia dar conta, né? Porque, assim, o meu medo é esse. Da pessoa falar assim, Léo não vai dar conta. Esse aí... Vou dar conta. E eu nunca falo não. Mas aí tem muita relação com o modelo de trabalho que você recebeu. Então, assim, a forma como foi criado o trabalho era muito importante. Então, você sempre consegue, sempre tem que se esforçar, sempre você consegue, né, mostrar mais, estudar mais, entregar mais. Então, existia, muito provavelmente, uma expectativa do seu rendimento. Né? E aí, a hora que você olha, você fala assim, não, mas dá. Sempre dá. Imagina, eu vou falar não para um paciente... Tá precisando, né? Não para uma... Não, gente, não tô rasgando dinheiro, né? Vai achar que eu não quero mais participar. Então, a gente fica ali numa cobrança, como se a gente fosse lá criança e quiser... Não, tem que estudar para a prova e tem que tirar numa nota boa. Mas é muito mais tangível na infância, né? Você fala assim, tem uma nota, tem que estudar e acabou. Trabalho... Você pode ficar trabalhando a madrugada inteira que muitas vezes não vai estar bom. Não vai estar bom. Para o seu chefe ou para a pessoa que está te propondo aquilo. E o dizer não, acho que como tudo na vida é um equilíbrio. Não é dizer não sempre, né? Exatamente. Como é que a gente consegue fazer isso de uma forma tranquila? Eu acho que as primeiras vezes talvez não sejam. Não é, né? As pessoas, elas esperam que assim... quero falar não. Não, vai dar palpitação, vai ser horroroso, né? Até você treinar. E aí, assim... vai ficar aquela angústia. Quando a gente sabe aquilo, né? Com autoconhecimento, você vai entendendo assim, ó. Nossa, depois que eu falei sim, eu fiquei
angustiado, meio que acabou meu dia, eu fiquei pensando como que eu vou fazer. Então era para dizer não. Sim. Não hesitar em voltar atrás e falar, olha, fulano, eu pensei bem, porque é um modelo que a gente pode, né, usufruir. Então eu pensei bem, vai ficar difícil para mim. Né? Eu queria muito fazer, e a princípio eu te disse sim, eu queria muito ir no seu aniversário, né? Para mim você é importante, eu acabei dizendo sim, mas vai ficar muito complicado, então eu prefiro não me comprometer. Então, num começo, a gente falar sim e depois dar o passo para trás, né? Mais para frente, a gente conseguir... Calma, me convidou, deixa eu dar uma pensada. Ó, eu vou ver na minha agenda, depois eu te respondo. É o tempo da emoção abaixar um pouco e da razão, né, equilibrar e a gente tomar uma decisão mais sensata. Esse tempo que é o problema, né? Mas eu penso o seguinte, às vezes quando a gente fala muito sim, eu penso que eu sou muito impulsiva, né? E às vezes eu gosto de estar por inteiro. Se eu digo um sim com cara de não, a minha presença talvez naquele lugar, ou o que eu vou fazer daqui, não vai estar o 100% que eu gostaria. Porque eu não tô 100% ali. Exatamente. Então, às vezes, o não é bem isso, é para se preservar mesmo, né? No sentido de não, dessa vez eu não vou conseguir, você me desculpa, porque o que eu quero te oferecer eu não vou ser capaz de te dar. Exato. Né? E a gente começa a se respeitar mais, ficar mais seguro. Então, é a partir dos nossos nãos, das nossas escolhas, né, pela gente, porque dizer não pro outro é dizer sim pra gente, é entrar em contato com a gente, com o risco de uma reprovação, de uma punição. E eu dei conta desse risco, eu fico mais forte, né? Eu fico mais fortalecida. E aí a gente vai ficando mais segura. Você fala, nossa, se já falei não pra essa pessoa, pro meu chefe, por que eu não vou falar pra essa pessoa? Então a gente também recapitular situações que a gente falou não e que deram certo, e que a gente ficou bem e ficou aliviado. E eu acho que pensa muito quem é papai e mamãe, eu acho que o não mais difícil para um pai e para uma mãe, né, deve ser o não pro filho. Com certeza. E é necessário, né, a gente ouvir não pra gente crescer, um adulto não sabendo ouvir não. E aí não, a gente pensa... Não é não, hein? Não é não, não é assim. E o que a gente vê? Quando a gente fala muito sim para uma criança, ela, né, na vida adulta, ela não é um adulto satisfeito. É infeliz. Porque teve acesso a tudo. Então é através do não que a gente valoriza o sim. Se tem só sim, é banal. Até onde vai chegar, né? Não tem limite. Nada tem importância. Então, o não, ele ajuda a gente a se respeitar e ajuda a outra pessoa também a valorizar aquela relação. Então, é muito difícil, dá angústia, dá palpitação, dá, né, vontade de fazer para se livrar, mas pensa bem, porque vai enfraquecer a relação, vai enfraquecer, né, a autoestima e vai te deixar muito refém de dizer sim nas próximas vezes. Quem diz muito sim é um pouco inseguro Com também, certeza. Né? Com certeza. A gente se torna refém do sim, da aprovação. E aí a gente vai se perdendo. Porque eu fui na festa que eu não queria, eu aceitei um trabalho que eu não queria, fui numa loja, acabei comprando uma roupa que eu não queria com dinheiro que eu não tinha. E aí você olha pra sua vida e você fala, gente, quem que eu virei? Né? Essa Outra roupa, pessoa que não é você, numa né? festa, aceitei. Então, você vai perdendo identidade quando você fica refém do sim. Então, os não são importantes pro outro e pra gente também. Pra querer agradar, né? Tô indo na sua casa, ou alguma coisa nesse sentido, né? Esses dias aconteceu isso em casa. Minha filha tem 17 anos. Ela falou assim, a minha amiga tá vindo aqui, mas é porque eu não consegui falar não, eu não consegui falar não, não tenho o que fazer, eu não consigo falar não. Não, fala que não dá, fala que você vem mais tarde. E é difícil também, acho que principalmente nessa idade também, nessa idade da adolescência, né? Porque a adolescente fica muito mais refém. Pois então, é. a gente tem um ambiente familiar, tem os amigos, a gente consegue sair, né, do ambiente, vamos lá, que a gente foi punido, que a gente pode ser punido. A criança, a adolescente não consegue. Ela vai falar não para uma amiga, ela vai conviver com aquela amiga na sala de aula todos os dias. Ela vai olhar para mim, né? Pois é, Eu falo, né? A gente fala assim, nossa, pra criança é mais fácil. Eu acho que é mais difícil. Eu também acho. A gente via no rosto dela o desespero de falar assim, como é que eu vou falar não? Como é que eu vou falar não? Me ajuda, me ajuda. E aí, nessa situação, também vem aquela coisa, né? Muita gente não sabe receber não. A grande maioria não sabe, mas a gente depois tenta compreender. Mas tem gente que não. Exato. Tem gente que vira a cara pra você, que deixa de ser talvez o seu amigo, ou deixa de te chamar pra coisas por causa de um não. Mas aí eu Isso sempre... é o quê? Então, é uma pessoa que ela é extremamente egocêntrica.
não vai ser uma relação boa. Ela vai abusar de você. Se ela não tem capacidade, né, de reflexão, de empatia, né, de se colocar ali no outro lugar, é porque ela tá ali pra ganhar. Então, se ela virar a cara pra você na hora ruim, mas você vai se livrar de Depois você agradece, de né? outros problemas. Vai ser um livramento. Boa. Muito bom, muito Muito bom. bom, porque diz Adorei. mais sobre ela do que sobre a Com gente, né? certeza. Sem dúvida nenhuma. Se conhecer é difícil, viu, Lelê? Não, o negócio é difícil, mas vale a pena. Porque aí a gente delimita as relações, né? Não é abusado, consegue se reconhecer, consegue fazer a coisa e bancar a consequência. Então, é pro resto da vida, mas vale a pena. Vale a pena, vale mesmo. Obrigada por vir. Ah, eu adoro aqui. Dá pra gente ficar fazendo Os meus várias sims perguntas, são de né? verdade. Tem muita coisa. né? Os Que meus bom, sims obrigada. aqui são de coração, Tem assim, eu venho muita mesmo. coisa. Obrigada pelo seu sim, Ah, então. Que bom, obrigado, viu? Obrigado. Você de casa gosta de falar mais sobre esses assuntos? Qual que é a sua maior dificuldade? Conta pra gente aqui, pra gente ir debatendo aos poucos, viu? Que a gente quer saber mais. E aproveita pra seguir a Lê, @psicoletícia, tá aparecendo aí na sua tela, e o telefone é o 12 98158 5067. Beijo pra você. Ai, amei. Adorei. Eu também amei. Gostei, aprendi muito. Vou rever Não é? isso no YouTube por várias vezes, viu? É aquela coisa do medo. Amei. Deu Muito medo, obrigado, vai com muito medo obrigado. mesmo. É, não é isso, não é, Então Abi? deu medo, falar não. Não é? Vou falar. Olha, eu Vou já- dar um suador? Vai dar. Eu já peguei cada trabalho que eu não consegui falar não. E aquilo demanda tempo, dedicação e você não consegue. Foi o que você falou. A gente não consegue se dedicar 100% a isso, E aí né? depois você vai se culpar duas vezes por ter Exatamente. dito o sim e por não ter feito algo que você sabe É. que você faria muito melhor. É isso aí, exatamente isso. Ai, é.